Boa noite. Bom, meu nome é Marília e a minha história começa comigo, obviamente. Eu sou a terceira filha de João e Sandra, meus pais aí, novinhos, 40 anos de casamento, fez semana passada. Sou a terceira filha, né? Meu pai queria ter 12 filhos homens e, por sorte, ele resolveu parar na terceira tentativa, né? Nasceu eu, a caçulinha, já nasci numa fase mais tranquila da minha família, mais estabilizada financeiramente, fui aquela filha mais privilegiada, nasci esse bebê aí, bochechudo, bonitinho, fui uma criança bonita e tudo, enfim, nasci com sorte, dizem, achando que a vida era fácil. Mas, né, a gente sabe, já dizia o poeta, que a vida não é uma caixinha de surpresas. E aí, eu falei desse fator beleza, que eu fui uma criança bonita e tal, um bebê bonito, porque tem a ver com o assunto que eu vou falar hoje. Vou falar sobre escrever. Mas o fator beleza vai entrelaçar em algum momento nessa história, né? Porque eu cresci e ali na minha adolescência, ali nos meus 13, 14 anos, aquela criança que era tão linda e tal, de repente não ficou tão bonita assim. Fui uma adolescente um pouco estranha. Na verdade, eu era feia mesmo, assim, me sentia feia. Eu me sentia feia e o pior, assim, eu não só me sentia feia, assim, eu acho que eu era feia mesmo, porque eu cheguei a ganhar um concurso de feiura na escola. Na verdade, fiquei em segundo lugar, nem isso eu ganhava. E, gente, se os amigos de vocês não faziam concurso de feiura, agradeça, porque eu estou na terapia até hoje e tal. E é isso, né? Adolescência, aquele período, né, que ou a gente é bonito para ser popular, ou a gente tem que mandar muito bem no esporte e tal. Eu estou mexendo muito o braço, vou tentar focar. E aí no esporte, eu era aquela que era a última a ser escolhida na queimada, gente. Assim, outro trauma da minha vida também, essa modalidade demoníaca chamada queimada. Então, assim, o que eu fazia ali na minha adolescência, né? No auge da minha beleza, da minha estranhice, com poucos amigos estranhos, me sentindo deslocada, incompreendida, enfim, né? Adolescência. Sem nenhum crush. Naquela época a gente chamava de namoradinho, né? Não tinha, assim, não beijava na boca, não fazia nada. O que eu fazia na minha adolescência? Eu sofria. E sofria muito e escrevia. Na verdade, eu escrevo desde os meus 7 anos de idade. Tenho diários e agendas. Desde que eu comecei a escrever, que eu escrevo. E nessa época eu comecei a escrever muito, escrever muito, escrever muito. Tenho vários textos dessa época e tudo. E o que eu fazia no meu tempo de adolescência? Eu ia para a biblioteca, lia muito também. Meu pai é professor, então eu lia bastante, chorava, escrevia, escrevia. E aí o tempo foi passando, né? Eu acho que eu fiquei um pouco mais bonitinha com o tempo, assim, até arrumei um namorado depois. E, na verdade, assim, investi em outra versão. Assim, entrei na universidade, né? Decidi ficar engajada, me filiei no partido político, entrei no movimento estudantil, comecei a ficar mais... agora eu sou popular. E aí, o que aconteceu? No auge dessa minha popularidade, assim, na universidade, até que eu já estava mais no meu auge. No auge da minha juventude, eu engravidei do meu melhor amigo. E aí eu falei, caraca, engravidei do meu melhor amigo e detalhe, assim, o meu melhor amigo não podia ter filho, assim, era muito difícil, ele tinha um problema, era menos de 1% de chance de ter filho, e a gente ainda usava camisinha e engravidei, aos 22 anos de idade. Às vezes eu acho que o Miguel, meu filho, é tipo um Chuck Norris, assim, dos espermatozoides, assim. E aí, mas aí tudo bem, né? Tô jovem ali, engravidei, o que eu vou fazer? Achei que a minha vida ia ser uma comédia romântica. Eu estava grávida ali do meu melhor amigo e tal, agora vai. Mas não era comédia romântica, a minha vida é meio Tarantino, assim. E aí, que grávida, né, com 22 anos de idade, já escrevia muito, sempre em diários e tudo, decidi
escrever sobre essa experiência, que é a maternidade, né? Falei, como que eu não vou escrever sobre isso? Criei um blog, onde, na época, o objetivo era escrever cartas para o meu filho, para quando ele crescesse, ele lesse. Essas coisas cafona que a gente faz, que depois a gente tem vergonha de contar. Mas fiz esse blog. Mas, na verdade, assim, amei meu filho de primeira, assim, mas a gravidez já se mostrou muito turbulenta, meu casamento começou a desandar, muito ruim, sofria muito também, eu gosto de sofrer, eu acho. Chorava, e foi assim, um período muito complicado, que eu me assustei muito com a gravidez, e eu falei, ué, cadê essa plenitude, esse mar de rosas que as pessoas falam que a gravidez é? Mas, enfim, passei ali, escrevi tudo bonitinho no blog, como tem que ser. Tive o parto, pari, consegui, idealizei um super parto dentro de uma banheira lá, Gisele Bündchen, e, na verdade, fui assaltada, mão armada, a bolsa estourou e não dilatava, e foi uma saga, mas eu consegui parir meu filho. Fui induzida assistindo o BBB, assim, eu pari assistindo o discurso de eliminação do Bial, gente. Isso explica muitas bads da minha vida, eu acho. E aí Miguel nasceu, e aí, né, consegui ter o parto, afinal de contas, e assim, o meu primeiro baque com a maternidade, que eu falei, não, pronto, a gravidez não foi lá esse mar de rosas, mas a maternidade vai ser. Depois fui tomar meu banho ali, voltei para dormir, né, estava cansada, trabalho de parto é cansativo. E aí, quando eu volto, já tem um médico assim entregando aquele pacotinho assim. E aí, spoiler assim para quem não tem filho, assim. Esse é um momento que a gente não está preparado, ninguém está preparado para esse momento assim, que te entrega um ser humano para você ter que manter vivo para o resto da vida. Assim. Você fica assim, muito... Socorro, gente, eu nunca cuidei de uma planta, é sério que isso é verdade. Mas rolou, assim, né? Meu filho, vou cuidar, já achei, chorou de fome, falei, vou amamentar, já tinha leite, nada. Assim, foi o primeiro baque que eu me lembro assim, na maternidade, foi esse lance de... Meu filho não sabia mamar e eu não sabia amamentar. Eu falei, como isso, gente? Cadê instinto materno? Cadê o que falam nos livros, nos filmes? Não foi nada natural. Lembro que a enfermeira falou, não, vou levar o leite e vocês dão em copo de café para ele. Aí eu falei, não pariu, filho, vai ficar dando leite em copinho de café, minha gente, não. E aí, assim, foi o meu choque com a realidade. E eu comecei a viver toda essa loucura hormonal, puerpério e tudo. E aí eu comecei a escrever e decidi criar um outro blog, né, para dar vazão a todos esses sentimentos, que eu chamei de Descobrindo Miguel, que hoje eu vejo que pode, na verdade, se chamar Descobrindo Marília, assim, porque foi onde eu comecei a colocar tudo aquilo para fora, assim, desde que eu me descobri grávida, assim. Aí eu escrevi textos mais reais, digamos assim. E naquele tempo, 8 anos atrás, assim, a gente não achava muitas coisas na internet que falavam sobre maternidade real, assim, era tudo muito cor-de-rosa e tal. E aí eu fui escrevendo, assim como eu escrevia nos meus diários e tudo. Mas de repente eu vi, assim, aquilo começou a crescer, os meus textos começaram a ter muita repercussão. Eu não era nem de longe blogueira, não escrevia para ter público, mas eu recebia inúmeros relatos de mulheres que dizia que se sentia pela mesma coisa, e eu falava que amamentar não era fácil, falava da vida real, né? E aí eu fui vendo, eu falei, caramba, eu fui me sentindo mais forte, e fui vendo que a gente precisa falar sobre isso, assim. E o blog cresceu bastante, teve uma época que teve um mês que ele chegou a 100 mil acessos, e isso, né, naquele tempo, como eu falei. E aí eu fui escrevendo, isso foi me fortalecendo, e aí eu fui pegando gosto sobre escrever sobre as minhas vulnerabilidades, escrever sobre o que eu passava, e do blog eu fui para o Facebook, onde eu fui sempre escrevendo sobre essa temática de feminismo, de maternidade, assim, coisas que eu escreveria no diário, eu comecei a escrever para a minha rede social, assim, sem medo e sem vergonha. Às vezes com medo e com vergonha, mas escrevendo mesmo assim. E aí os meus textos também começaram a viralizar assim, no Facebook. Esse foi um texto, acho que foi o meu primeiro viral, que é o do desafio da maternidade, que era um desafio lá no Facebook, tipo, poste 3 fotinhas mostrando como é bom ser mãe e tal. E eu falei, gente, é muito fácil postar foto dizendo que é bom ser mãe, assim, isso todo mundo já faz, vamos falar sobre o lado B. E aí eu separei umas 3 fotos onde meu filho está ali me cuspindo, eu estou puta da vida, xingando,
E eu falei, essa é uma cena de uma mãe da vida real também. E aí eu falei, vamos falar que não é fácil, vamos desromantizar um pouco, e o negócio super viralizou. De repente, todo mundo estava falando também sobre o lado B da maternidade, e fomos parar em várias mídias, deu muita repercussão, foi bem legal, foi um marco, assim, foi bem no começo. E aí eu fui ganhando mais seguidoras e fui continuando. Um outro texto também que eu escrevi, esse eu gosto muito, assim, acho que é um dos que tem maiores alcances, tem 42 mil likes. Que foi um texto enorme, assim, que eu falo que o nome do texto é Você Pensa que Sabe, mas não sabe, que fala sobre essa questão das redes sociais, como que as redes sociais dão a impressão de que todo mundo é feliz, que a nossa vida é fácil. Essa foto eu tirei num hotel uma vez e postei, e todo mundo, que linda, como você é feliz, que maravilhosa. E o que ninguém sabia é que eu estava chorando, assim, tanto que eu não publiquei o rosto, porque eu estava inchado de chorar. Estava terminando um relacionamento, sofrendo horrores, e aí eu escrevi sobre isso e também teve um alcance grande, assim. E assim teve vários outros textos que eu publiquei sempre nessa linha. Esse texto, por exemplo, eu escrevi e apaguei um monte de vezes, tipo assim, nossa, como eu sou over, nossa, que vergonha, mas foi. Aí eu vou dormir, no outro dia o negócio está 30 mil, sei lá, é assustador, assim. E aí eu fui percebendo, à medida que eu ia escrevendo assim essa verdade, e os textos iam gerando esse alcance, e eu ia recebendo relato de mulheres, eu ia percebendo que eu não era tão solitária na minha estranhice, assim, esse meu me sentir incompreendida não era tão solitário mais, porque eu via que tinha outras mulheres, principalmente pessoas que sentiam a mesma coisa que eu e que quase ninguém tinha coragem de mostrar, assim. E hoje, assim, sem eu buscar isso, assim como eu escrevi nos meus diários, eu escrevo no meu Facebook. E aí eu tenho quase 10 mil seguidores só no Facebook, assim, fora os amigos, e muitos textos que foram parar em vários lugares. O Bela Recatada e do Lar foi parar na Forbes, que foi aquela época do Bela Recatada e do Lar, tudo que o Facebook gerou. Foi a partir de um texto meu também, assim, eu escrevi o primeiro texto da internet que criticava aquela reportagem, enfim, várias coisas que eu nunca pensei que fosse chegar. O meu blog já foi objeto de tese de um doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela analisa o discurso de maternidade, enfim, já fui chamada para escrever um e-book, um livro sobre isso. Nunca escrevi, porque ainda estou na terapia para superar essa questão de me auto-boicotar. E teve uma história também de uma coach. Hoje ela é coach, mas era uma mulher que estava se separando. E ela leu um texto meu que falava sobre a guarda compartilhada, onde eu falava que mãe tem direito de ser mãe, tem que ter tempo livre e tudo. E ela decidiu virar coach a partir desse texto. Hoje ela é super rica e famosa e milionária. E de onde ela vai, ela fala do meu blog, do meu texto. E eu continuo pobre aqui, mas mas ela está famosa a partir do meu texto. E é muito legal, assim. E o que eu aprendi com tudo isso, assim, é que o escrever para mim me trouxe para uma Marília hoje que aquela Marília adolescente emo sofredora teria muito orgulho, assim. Foi a partir de conseguir escrever sobre as minhas fraquezas, eu consegui me tornar forte. E eu percebi que, assim, é isso, né? Eu ainda me sinto deslocada, mas eu não estou deslocada sozinha. Ainda me sinto incompreendida, mas eu escrevo sobre isso. Ainda me acho estranha, mas todo mundo é estranho mesmo. E é isso, assim. Hoje, o que mais me toca, continuo escrevendo, assim, não sei o que vai virar. Muita gente fala para eu escrever, publicar, fazer um site. Não penso muito sobre isso. Assim, o que eu realmente gosto de fazer é isso, é me curar através de escrever. E acabo curando outras pessoas também, outras mulheres, que é o que me interessa. E hoje, por exemplo, estou aqui contando essa história através dessa experiência. E se eu puder terminar dando um conselho, é isso, assim, falem, escrevam e não tenham vergonha de serem estranhos.
de serem reais, de serem de verdade, assim, e falem a sua versão para o mundo, assim, né? Que se a gente não contar a nossa versão, a nossa narrativa, ninguém conta. E aí eu termino com a frase de uma autora que eu gosto muito, que me resume bastante, assim, que é isso. Escrever é a forma como eu negocio a minha dignidade. E é isso. Obrigada.